Bom pessoal, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao Cristão. E essa semana a gente vai fazer jus ao nome do canal, porque a gente vai falar sobre teologia. O tema dessa semana é o calvinismo, o arminianismo e o pelagianismo. Bom, se você não sabe ou não faz ideia do que a gente está falando, o calvinismo, o arminianismo e o pelagianismo foram algumas teses teológicas, mais ou menos da época da Reforma Protestante ou anteriores. E essas teses teológicas para explicar a salvação, ou pelo menos como a salvação acontece, elas são usadas até hoje, principalmente nas igrejas mais tradicionais. Porém, tem algumas igrejas menos tradicionais que não adotam essas teses, ou que pelo menos não externam no dia a dia, nas suas igrejas, nos seus templos, essas teses ou as suas opções. Então, muitos cristãos não sabem se são calvinistas, arminianos ou pelagianistas. Nesse vídeo a gente vai tratar esse tema e eu espero que você consiga se identificar com uma dessas teses que explica como funciona a salvação. Para a gente começar, eu vou trazer uma tese de cada vez e depois a gente vai fazer um comparativo rápido entre elas. A primeira tese que eu vou trazer para explicar a salvação e os seus meios, ou como ela acontece, é o calvinismo. O calvinismo teve a sua origem antes da Reforma Protestante, com Agostinho de Hipona. As ideias são muito parecidas com a de João Calvino, que nada mais é do que a ideia de predestinação. Porém, na época da Reforma Protestante, João Calvino trouxe 5 pontos que ficaram muito conhecidos como 5 pontos do calvinismo, colocando de fato uma teoria, uma base para a doutrina calvinista. Esses 5 pontos do calvinismo ficaram muito conhecidos como TULIP, pelas iniciais dos 5 pontos em inglês. Bom, sem mais prolongamentos, vamos aos 5 pontos do calvinismo. O primeiro ponto do calvinismo é a depravação total. A depravação total quer dizer que o homem não tem nenhuma bondade em si, que ele já nasce 100% depravado e que, portanto, o homem, em sua sã consciência, não pode escolher servir a Deus. Ou seja, Deus precisa escolher o homem para que ele consiga, de fato, enxergar a sua bondade, para que ele consiga, de fato, se arrepender dos seus pecados. Porque o homem, só pela sua própria consciência, não se arrepende e não faz o bem. Esse é o primeiro ponto do calvinismo, que é o ponto da depravação total. O segundo ponto do calvinismo é a eleição incondicional. A eleição incondicional diz que Deus escolhe aquele que ele quer independente de qualquer condição. Ou seja, você não precisa ter uma pré-definição, você não precisa ter determinadas características para ser escolhido. Deus escolhe uma pessoa incondicionalmente. Esse é o segundo ponto do calvinismo. O terceiro ponto do calvinismo é o do sacrifício restrito. Isso quer dizer que Jesus morreu apenas para aqueles que foram predestinados à salvação. Ou seja, o sacrifício de Cristo não foi para toda a humanidade, mas apenas para aqueles que Deus já havia escolhido para a salvação, para os predestinados. O quarto ponto do calvinismo é o da graça irresistível. A graça irresistível diz que ninguém pode resistir à salvação de Cristo. Ou seja, se Deus te escolheu para ser salvo, se você é um predestinado, você não pode resistir à salvação, ou seja, você não tem a opção de negar a salvação. Se Cristo te escolheu e te predestinou, você obrigatoriamente tem que ser salvo. E o quinto e último ponto do calvinismo é a perseverança dos santos, ou seja, todos aqueles que foram predestinados à salvação, todos aqueles que foram escolhidos por Cristo, vão perseverar até o fim, com certeza. É impossível que um dos escolhidos possa abandonar a fé ou possa cair da graça. Eles são obrigados a perseverar até o fim. Esse é o quinto ponto do calvinismo. O calvinismo nasceu e tem sua base na ideia de que Deus é onisciente e onipotente. Então, enquanto onisciente, Deus tem que saber obrigatoriamente quem vai ser salvo, porque se ele não souber, ele não é onisciente. E em sua onipotência, ele tem que ter o poder de obrigar, entre aspas, a pessoa escolhida a ser salvo, porque ele tem todo o poder. Então, se ele não pode escolher uma pessoa e a predestinar à salvação, então ele também não é onipotente. Então, do ponto de vista calvinista, para que se comprove a onisciência e a onipotência de Deus, tem que se comprovar também a predestinação. Ou seja, Deus tem que ser capaz de saber quem vai ser salvo e de definir quem vai ser salvo. Estes são os principais pontos do calvinismo. Agora, para a gente dar continuidade ao nosso vídeo, eu vou falar sobre o arminianismo, que também tem 5 pontos e foi trazido por Jacob Arminius, também mais ou menos na época da Reforma Protestante e um pouquinho depois. As ideias do arminianismo foram trazidas inicialmente por Pelágio de Bretanha, na mesma época que Agostinho.
Porém, hoje em dia, arminianos e pelagianistas não concordam com suas bases. Arminianos não gostam de ser chamados de pelagianistas e pelagianistas não gostam de ser comparados com arminianos. Então, no final desse vídeo, eu vou tratar o pelagianismo à parte como uma doutrina separada. Em contrapartida às 5 teses de João Calvino, Jacó Arminius também trouxe 5 pontos para o arminianismo, e eu vou trazer esses 5 pontos agora. O primeiro ponto do arminianismo é o livre-arbítrio, o que quer dizer que todo ser humano tem direito à escolha do bem ou do mal, de servir a Deus ou de não servir. Deus não interfere diretamente nas suas escolhas, Deus não define e nem te predestina a nada. O segundo ponto do arminianismo é a eleição condicional. A eleição condicional diz que Deus elegeu os seus escolhidos através de presciência, ou seja, Deus já sabia que aquele humano, que aquela pessoa iria aceitar a palavra de Deus. Porém, isso não é uma predestinação. Ele apenas sabia que ali havia um solo fértil para ser plantada a palavra de Deus. Ou seja, ele seleciona aqueles que têm abertura à palavra. Porém, ele não predestina ninguém à salvação. O terceiro ponto do arminianismo é o do sacrifício irrestrito. No sacrifício irrestrito, Jesus morreu para todos. E o sacrifício de Cristo pode ser alcançado por todo aquele que deseja aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador. E não só aqueles que foram pré-definidos para a salvação. Ou seja, no arminianismo, Jesus morreu para todo aquele que nele crê. O quarto ponto do arminianismo é a graça resistível, o que quer dizer que a graça está aberta a todos, só que nós podemos resistir a ela, ou seja, nós podemos rejeitar a graça de Deus, ou seja, nós podemos rejeitar o Evangelho, nós podemos não aceitar a presença de Cristo. Esse é o quarto ponto do arminianismo. O quinto e último ponto do arminianismo é o cair da graça. O que quer dizer que todo cristão pode sim abandonar a salvação, pode sim perder a sua salvação no meio do caminho. Não quer dizer que todo aquele que aceitou a Cristo vai ser salvo no final, porque no meio do caminho você pode perder a sua salvação e cair da graça. Esse é o quinto e último ponto do arminianismo. O arminianismo nasceu da ideia de que Cristo não poderia ter planejado a queda do homem. Se houvesse de fato uma predestinação, então Deus seria responsável pela queda de Lúcifer e também pelo pecado do homem, o que não poderia ser possível, porque Deus é bom e não poderia ter criado o mal. Então, dessa forma, os arminianos preferem acreditar que Deus tem presciência de tudo, ou seja, ele sabe de tudo, porém ele não interfere em nada, deixando que o homem tome a sua própria escolha, a sua própria decisão, através do seu livre-arbítrio. Esse é o principal pensamento do arminianismo. Para a gente fazer uma recapitulação rápida e definir em conceitos básicos o que é calvinismo e arminianismo, é muito simples. O calvinismo é todo baseado na predestinação. O arminianismo é todo baseado no livre-arbítrio. Essas são as principais diferenças de calvinismo e arminianismo. Os dois são divididos em 5 pontos, só que esses 5 pontos explicam mais ou menos a mesma coisa, que é predestinação ou livre-arbítrio. E claro que eu não estou esquecendo do pelagianismo, que eu disse que ia trazer no final desse vídeo. Por que o pelagianismo é a origem do arminianismo, só que ele não pode ou não deve ser comparado com o arminianismo? O pelagianismo nasceu muito antes do arminianismo, antes mesmo da Reforma Protestante. Porém, o pelagianismo foi declarado como heresia por diversas vezes. E por que o pelagianismo é declarado como heresia? As heresias do pelagianismo são basicamente 3. A primeira é negar o pecado original, ou dizer que o pecado de Adão não teve nenhuma consequência nas nossas vidas, que nós nascemos neutros, nem bons e nem maus, mas sem nenhum pecado. A segunda é dizer que o homem não precisa da graça de Deus para ser salvo. Na verdade, nós podemos escolher ser salvos ou não, independente da extensão da graça de Deus, porque nós nascemos neutros e não temos pecados, ou seja, não temos a depravação total nem a depravação parcial do calvinismo e do arminianismo. Nós nascemos neutro e podemos escolher a Deus, sem a necessidade dele nos escolher. E a terceira era defender que o homem podia definir tudo através do seu livre-arbítrio, sem depender de Deus para nada. Talvez essa terceira até se pareça um pouco com o arminianismo, só que o pelagianismo ele praticamente desconsidera Deus das escolhas do homem. Então essas são as 3 heresias que foram indicadas pela Igreja Católica das teses de Pelágio. Eu queria deixar aqui bem claro que eu não acho que a tese de Pelágio seja uma heresia. Eu não acho que o pelagianismo seja uma heresia. Como eu já falei aqui diversas vezes, nós temos que analisar tudo de forma neutra e temos que levar tudo em consideração. Tudo é conhecimento, tudo são novas teologias e a gente precisa sim tomar conhecimento delas. A Igreja Católica na época indicava muita coisa como heresia e nem sempre essas coisas eram de fato heréticas. Então eu não acho que o pelagianismo seja uma heresia, mas há quem ache. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo dessa semana, explicando as teses de João Calvino, Jacó Armínio e Pelágio de Bretanha.
Mas é claro que eu não podia terminar esse vídeo sem dar a minha opinião sobre as teses da salvação, sobre as teses teológicas que explicam como a salvação acontece. Do meu ponto de vista, como eu já falei aqui em outro vídeo, eu sou arminiano. Eu acredito que o homem tem o seu livre-arbítrio, que o homem pode escolher ou rejeitar a graça de Deus e que o homem pode ser salvo através do sacrifício restrito que está disponível a todos nós. E aquele que aceita a graça, que aceita o sacrifício, pode também perder a sua salvação no meio do caminho, pode cair da graça, como o Jacó Arminius já tinha definido. Esse é, óbvio, o meu ponto de vista arminiano. Esse foi o vídeo dessa semana, eu espero que você tenha gostado. Eu sei que ele foi mais curtinho, mas também espero que ele tenha sido bastante objetivo e que tenha, lógico, agregado um conhecimento teológico para você. Espero que esse vídeo tenha sido bastante importante para você que não sabia em qual dessas teses teológicas acreditava. E agora você já pode se definir calvinista, arminiano ou pelagianista. Eu quero avisar vocês que eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links sobre Pelágio, sobre Armínios e sobre Calvino para vocês estudarem mais sobre o tema. Vou pedir para você que gostou do nosso vídeo deixar o seu like aqui embaixo, curtir a nossa página no Facebook, que é www.facebook.com/eucristal, e se inscrever aqui no nosso canal. Se você não gostou, pode deixar aqui o seu dislike, mas deixa aqui nos comentários o motivo pelo qual você deixou o dislike no nosso vídeo. Se você acha que em algum momento eu falei besteira, ou que o vídeo não foi bem explicado, ou que tem alguma bobagem aqui no nosso conteúdo, pode deixar também aqui nos comentários que eu vou responder, e se eu achar que devo, eu vou também me retratar. Eu quero agradecer a todos que assistiram o vídeo até aqui, e quero avisar vocês que sábado que vem eu estou de volta com um novo vídeo e com um novo tema.